Bom dia a todos. Nós já estamos até atrasados, acho que não vem mais ninguém, não. Todas as vezes que a gente vai fazer uma sessão dessa, eu fico triste, porque nós convidamos os vereadores todos, convidamos a comunidade da cidade quase toda, e não vem quase ninguém, né? Aqui só está nós, os funcionários. Mas assim, o povo gosta muito de cobrar, mas não vem participar quando é para ver a realidade do município, né? Mas assim, vamos para frente. Senhores e senhora, autoridade constituída, funcionário público, representante de classe, bom dia. Convido o senhor, excelentíssimo senhor prefeito Raniero Mazzilli para compor a mesa. Convido o vice-prefeito Alain Jussier para compor a mesa. Os vereadores presentes que assentem em seus lugares, né? Sob a proteção de Deus, em nome deste poder, declaro aberto a cerimônia de posse conforme o ofício 022/2026 da Secretaria Municipal de Saúde, que convoca a audiência pública para a apresentação do relatório de gestão da saúde de 2025. Agora, nesse momento, eu passo a palavra aqui a Sua Excelência o Prefeito, Raniero Mazzilli, e segundo, passo os trabalhos da audiência aqui para os representantes aqui da saúde e aqui nosso secretário Alain Jussier. Bom dia a todos. E como o Nelson falou, eu acho que brasileiro está de parabéns pela transparência. Brasileira, nós já fizemos 2 relatórios do município prefeitura, e agora o nosso secretário de saúde, Alain, está representando. Isso mostra transparência, respeito com o dinheiro público. É isso que nós estamos aqui. E, como o Nelson falou, nós cobramos a população e os vereadores, mas como ele veja que tem realmente a transparência, está aí nos balancetes, as coisas sendo feitas, acontecendo e sendo realizadas, acho que não tem tanto interesse. Se tivesse essas coisas erradas, estava a população nas esquinas, estava tudo falando, comentando, mas nós temos aqui tudo que prova tudo direitinho. Acho que o município está andando muito bem, Alain. Eu acho que nós estamos dando conta do recado, do dever, como político, e brasileira está de parabéns, que eu sei, apesar que nós temos dificuldade nos recursos públicos, recursos da União, poucos, mas com tudo isso, o prefeito vem mantendo a calma e o controle, está dando tudo certo. E eu acho que também a saúde, como os outros órgãos, a educação, a infraestrutura, e qualquer um está de parabéns no meu município. Eu quero passar aqui a palavra para o vice-prefeito e secretário para ele dar início a essa grande transparência, né, que nós temos aqui do recurso da saúde brasileira. Muito obrigado. Bom dia. Quero cumprimentar aqui o presidente da Câmara, o vereador Nelson, presidente em exercício, no qual transmito aqui as minhas homenagens aos demais vereadores, vereadora Carmosa presentes, que não estão, e agradecer pelo espaço, presidente, aqui, e sempre estar disponível para que a gente possa trazer as nossas audiências públicas. É um momento de grande importância. Quero também aqui cumprimentar todos os servidores da saúde que aqui estão, os demais presentes. Como já diz, né? A apresentação do relatório anual 2025 e também dos últimos 2 quadrimestres do ano. É um momento da gente prestar conta daquilo que foi executado na saúde pública do nosso município. Não dá para a gente trazer tudo que foi feito num curto espaço de tempo, mas é um resumo. E também um momento importante da gente debater melhorias, ampliar ou discutir algum tipo de serviço que a gente possa aperfeiçoar. Nós temos, ao longo dos anos, e na gestão do prefeito Raniero Mazzilli não é diferente, buscado aprimorar cada vez mais os nossos serviços. Nós somos um município de atenção primária, atenção básica. Às vezes a população não entende, acha que tudo nós temos que ter, e não é. A saúde é dividida em 3 níveis: atenção básica, média e alta complexidade. Mas eu digo hoje, prefeito, sem medo de errar, são poucos os municípios do estado do Piauí
do porte de Brasileira que ofertam os serviços que nós ofertamos hoje. São poucos. Eu digo porque a gente convive, a gente tem contato com os demais municípios e a gente tem procurado, ao longo dos anos, ampliar e aperfeiçoar cada vez mais o nosso serviço. E esse é o momento, vou passar a palavra aqui para os nossos técnicos, para que a gente possa fazer essa apresentação para os que estão presentes e os que estão acompanhando também através das redes sociais, de um pouco daquilo que a gente executou no ano de 2025, tá bom? Então fica aqui o nosso agradecimento e eu desejo uma excelente audiência para todos nós. E nesse momento eu desfaço aqui a convocação da mesa e vamos participar da audiência ali atrás. Bom dia. Queria só pedir desculpa aqui a todos. O secretário aí, ele dá início, ele sabe o meu compromisso que eu tenho ali com a reunião na prefeitura. E Alan, eu acho que eles estão bem representados aqui para esses grandes representantes aqui da saúde aqui, o Jário, o Amado e o próprio secretário, tá bom? E quero dizer mais que poucos municípios do Piauí fazem esses relatórios que nós estamos fazendo. Muitos deles, Camosa, vereadora, com minhas amizades que eu tenho com os prefeitos vizinhos, eles chamam até de besteira, eles não faz não, pega um monte de papel assim, não faz. Esse aqui, essa audiência pública aqui, só conheço brasileira. É como o prefeito brasileiro, só que onde paga o Braíja é brasileiro, de 224 municípios. Só quer dizer que tem muitas pessoas que não sabem. É o único município dentro do Piauí que o paga o Braíja sou eu. Agora eu corri. E com todos os poucos recursos, nós estamos trabalhando aí, mas toda a secretaria do município está andando bem, desenvolvendo bem, né? E muito obrigado. Valeu. Tem aqui, Romulo? Oi, tudo bem? Bom, deixa o prefeito aqui. Bom dia, pessoal. Queria saudar primeiramente aqui o presidente em exercício, o Nelson Menezes. Em nome dele também a nossa vereadora Carmosa, que sempre dispõe do seu tempo para vir também para essas audiências, é importante, representando o povo, né? Então é fundamental. Estendo meu abraço aqui em nome do meu secretário de saúde, Alain Jussier, e ao grande parceiro de trabalho, Jairo Ferreira, a todos os profissionais que compõem a saúde pública de Brasileira, que estão presentes, né? Coordenadores, que fazem dessa excelência do trabalho da saúde funcionar, né? A força motriz que nós temos são vocês, né? Sem vocês, eu acho que nós não conseguiríamos fazer uma atuação tão brilhante como Alan falou na tribuna, né, em relação ao respeito que Brasileira executa, né, nesse papel de saúde pública. Mesmo com tantas dificuldades, Carmosa, a gente vem cada vez mais buscando esse processo de excelência, né? É difícil, não é fácil fazer saúde pública. A gente vinha comentando, né, que, por exemplo, quando o preço da gasolina sobe, e muita população fica reclamando, poxa, hoje a gasolina está quase R$7, ou R$7, R$7,16, saindo de 5. Se a gente fizer uma reflexão, a partir do momento que ela sobe, todos os outros impostos fiscais, eles acabam subindo. Então, quando você compra, faz uma execução de uma compra de medicamento, para a distribuidora chegar até Brasileira, ela vai precisar de gasolina. E se ela bota gasolina, ela vai ter que impor mais impostos em cima de medicamentos. E o medicamento aumenta de preço. Então, assim, é uma bola de neve que a gente vai tendo dentro da saúde pública com pouco recurso financeiro e que a gente vai tentando cada vez mais fortalecer ou buscar uma transparência. E a nossa salvaguarda de uma retaguarda de defesa, ou que pelo menos nós pudéssemos ter mais clareza, mais fortalecimento dentro desse processo todo, são as emendas parlamentares. E hoje, Carmosa, as emendas parlamentares, Nelson, elas vêm com uma sucessão de recomendações técnicas de como você aplicar os recursos que vêm de emendas parlamentares, que também ainda transparece, obviamente, o processo de trabalho, mas também dificulta muito todo o contexto geral de que a gente poderia melhorar cada vez mais a saúde pública.
E eu falo muito isso em audiências, né? Eu sou um cara aficionado por futebol. Sou cruzeirense, nato, sangue azul. Não. E às vezes, mesmo sendo aficionado por futebol, eu queria que nós fizéssemos uma reflexão. Se o Cruzeiro joga a primeira rodada, a primeira partida de uma Copa do Brasil, e ele passa de um time, ele vai jogar contra o Souza da Paraíba, e ele ganha algo em torno de 4 milhões de reais. 4 milhões de reais num jogo de 90 minutos. Se nós tivéssemos 4 milhões de reais no intervalo de 365 dias em um ano, nós faríamos muitas coisas pela saúde pública. Nós temos um teto aqui, Jairo, de 3 milhões de emendas parlamentares. 3 milhões que a gente pleiteia, que nós já estamos em abril, no 4º mês do ano, e a gente não tem previsão de recebimento de recursos. Por exemplo, vai cair talvez 300 mil reais. Daqui a 1 mês, 2 meses, pode cair 700 mil reais, para que a gente possa executar a saúde pública. Vejam o quanto que é difícil. E aí o Flávio Dino ele faz uma imposição de um monte de prerrogativas. O Ministério da Saúde, através do Dácio Guedes, faz palestras, faz lives, onde ele explica. Por exemplo, uma emenda individual tem todo o seu pressuposto de como você pode fazer a execução dos recursos. Uma emenda de bancada tem outras proposições, uma emenda de comissão já tem outras proposições. Aí nas lives os gestores ficam, posso comprar medicamento? É o primeiro gancho de dificuldade. Eu não posso comprar medicamento com emenda parlamentar. Vejam só a dificuldade. E sabe quanto é que brasileira recebe para comprar medicamento da saúde pública? Algo em torno de 6 mil reais. 6 mil reais mensais para a gente abastecer uma farmácia básica com 8 mil habitantes. É muito difícil. Eu não tenho como fazer isso. Então, essa proposição, essa nossa possibilidade de, pelo menos, pleitear recursos, cada vez mais vai se afinilando, porque o Ministério Público faz os seus entendimentos. É bom que, com alguns recursos, a gente pode pagar pessoal, que é a nossa força motriz, a gente pode investir com isso. Mas aí faz muita falta, a gente tem muito fornecedor, a gente precisa fortalecer a saúde pública. E hoje, com essa transparência e cuidado em foco aqui, para que todos vocês que fazem a saúde possam também escutar e, de repente, vocês ventilar isso para a comunidade é muito importante. Porque, como o Alan falou, a gente é cobrado todos os dias. Eu confesso para os senhores, se nós tivéssemos uma frota de 200 carros, todo dia indo para Teresina, nós não conseguiríamos ainda satisfazer todo o usuário. Porque imaginem só, a gente precisa de carro, Carmosa, para levar uma equipe de saúde da família para o Mucambinho. Aí lá dentro desse carro vai um motorista, o médico, o enfermeiro, 2 técnicos de enfermagem. Já enchi o carro. Eu vou botar ainda uma caixa com imunos biológicos e vacinas, porque eu preciso mandar para a zona rural. A Iara todo dia tem essa execução de que a gente também vai falar, porque nós transformamos a nossa rede de frios, não como uma rede de frios gigantesca, mas nós pelo menos alinhamos ela o que as normas e rotinas do Ministério da Saúde preconiza. Hoje nós temos um dispensário climatizado. Poucos municípios do Piauí têm uma estrutura que nós temos, onde evita com que a gente tenha aberturas da nossa porta da sala de vacinas para que as temperaturas diminuam e elas tenham alguma rejeição, algum problema. Então, nós trabalhamos como manda o figurino, então a gente tenta fortalecer isso. Aí vai caixa de medicamento, imagina só, cara. Caixa de medicamento, porque a gente precisa mandar. O ideal, a gente já tentou. Vamos supor que brasileiro aderisse para o programa da farmácia popular. Nós teríamos que ter uma farmácia em loco aqui, popular em Brasileira. Aí tu imagina um paciente lá do Congo, extremidade com batalha, vir para cá para pegar o medicamento. Um paciente lá do Data Viados, mais distante ainda, ter que vir até aqui para pegar o medicamento. Mesmo assim, o Alan, com toda a sua equipe, trabalha diuturnamente com a farmacêutica, arrumando caixas. Chegou a equipe 5 horas da tarde, no outro dia já está preparada a caixa, porque a gente não vai perder tempo arrumando medicamentos para mandar. Uma logística muito difícil, muito desafiadora, mas todos os dias a gente tem. É excepcional? Não, mas pelo menos a gente busca cada vez mais melhorar esse processo de trabalho. Yara, dá só uma passada, que aí vocês vão entender. A gente traz aqui nesse... Sim.
Perfeito. Sim, exatamente. Não, sabe por que não fica? Isso aqui é importante, esse questionamento da Carmoza, tá? Se você for numa farmácia mesmo privada, hoje em dia, você vai ter um balconista, né, vendendo medicamento. Mas por trás disso, o Conselho de Farmácia ele fiscaliza. Eu preciso ter um farmacêutico que execute aquela ordem técnica. Ele é o responsável técnico pelaquela farmácia privada. Quem quiser abrir uma farmácia hoje que não botar um farmacêutico vai ser multado. Então, eu teria que ter em cada posto um farmacêutico. E o Ministério da Saúde não me manda recurso para isso. Então, é humanamente impossível, financeiro, a gente manter. Né? Ah, mas aí o técnico de enfermagem faz dispensação de medicamentos, os técnicos estão reclamando. A gente tem uma resolução do Conselho de Enfermagem, do Conselho Federal de Enfermagem. Eu sou conselheiro regional de enfermagem, represento a nossa classe de enfermagem. Eu queria muito que os profissionais entendessem, não é uma atribuição a mais, pessoal. É uma atribuição dando dignidade, que a gente pode fazer essa execução de fazer uma dispensação de medicamentos, tá? Que fique claro, que muitas vezes a gente tem aquela dificuldade. Não é, obviamente, que seria correto o farmacêutico. E fora isso, Carmoza, a gente tem um sistema chamado Horus, que ele posteriormente vai ser substituído pelo SUS-AF, que ele faz o controle de todo o estoque que nós temos. Por exemplo, se o Alan compra 1000 losartana, essas 1000 losartanas são inseridas dentro desse sistema Horus. A partir do momento daquele dispensário que nós temos na própria secretaria, quando chega, por que a gente pede o cartão do SUS, um documento de identidade? Porque a partir do momento que eu estou te dispensando o medicamento, ele já está dando baixa naquele controle de estoque que nós temos. Isso é transparência. Tá? E para cada unidade dessa que a gente manda, a gente tem que fazer esse processo. Então, isso é transparência. Pessoal, vamos lá. Essa primeira lâmina, a gente traz aí uma visão geral do nosso território, uma radiografia. Não está dando para vocês verem direito, mas eu vou fazer questão de levantar aqui para que vocês entendam. Quilômetros quadrados de extensão. Ontem eu estive em Cocal fazendo essa mesma apresentação. Cocal tem 1.700 e alguma coisa de extensão territorial de densidade. Vejam só, Cocal tem 28 mil habitantes. Brasileira tem 8 mil habitantes e a nossa densidade demográfica de extensão é muito grande. Enquanto Cocal tem uma média de 1,8 a 2 habitantes por quilômetro quadrado, a gente tem uma média de 9 habitantes por quilômetro quadrado. Vejam a dificuldade tremenda de você fazer uma saúde pública num município de pequeno porte, que recebe poucos recursos financeiros, e a gente manter uma logística de trabalho dentro dessa proposição. Por que eu estou falando isso? A cada 9 quilômetros eu tenho um paciente. Imagina quem trabalha na zona rural, que é agente comunitário de saúde, que precisa fazer visita domiciliar. A cada 9 quilômetros eu tenho um habitante, certo? Então, é muito complicado. Imagina a logística que nós temos de carro. Eu estava falando no início, né? Eu tenho que mandar o médico, o enfermeiro, o técnico, 2 técnicos, o motorista, mas eu tenho que mandar a saúde bucal, que vai mais o cirurgião dentista, vai mais o técnico em saúde bucal. Então, já estou falando de 2 carros para cada equipe da zona rural. Fora quando vai o fisioterapeuta, não é isso, Jairo? Fisioterapeuta, já vai 4 carros. Aí 4 carros, mas eu tenho ainda que ter um carro na cidade para fazer visita domiciliar das equipes. Eu tenho que ter um carro para ir para Teresina, eu tenho que ter um carro para ir a Piripiri, eu tenho que ter um carro para Iara buscar vacina, eu tenho que ter um carro para LN buscar, para transportar pacientes. Então, é muito complicado quando a gente faz esse processo todinho de logística. Eu morro de pena da dona Luciene, ela está aqui. Eu não sei nem se ela vive mais, porque é um tanto quanto complicado. Mas aí, quando a gente olha ali naquela radiografia, né, que vocês veem um brasileiro no centro e você vê as 2 localidades distantes, porque a gente foi emancipado nesse propósito,
A equipe que vai para o Saco dos Polidórios, ela tem algo em torno de quê? 17 pontos, Alan, de apoio? Sim. Aí, cada ponto desse, a gente vai fazendo um cronograma mensal. Só que o que acontece? Para os olhos do Ministério da Saúde, pessoal, o Ministério enxerga a brasileira com 4 equipes de saúde da família. Mãe Sabina 1, Saco dos Polidórios, Mocambinho e Mãe Sabina 4. Esse é a visão global do Ministério da Saúde para o município de Brasileira. Mas ele não sabe que para eu ir para o Saco dos Polidórios, se o médico e o enfermeiro fosse para ali, para o pessoal da Pissarra, do Data Viados, do Angico Branco, de todas as localidades, ir para lá era humanamente impossível. Então a gente tem que ter um ponto de apoio na Pissarra, eu tenho que ter na Cachoeira, eu tenho que ter no assentamento Todos os Santos, no assentamento Santa Isabel. Enfim, eu tenho vários pontos de apoio. E pasmem, cara, o Alan comprou a ideia de investir em saúde pública. Hoje todos os pontos, ontem eu acho que foi publicado mais uma matéria, todos climatizados. A gente dando conforto para a comunidade. Tem até pontos, tem até postos desses, né, de apoio, que a gente tem climatização na sala de espera. Eu falo para vocês, com 100% climatizado, eu falo para os senhores aqui com toda a segurança, e equipados, né? Eu falo para os senhores aqui, eu recebo denúncia, porque eu sou conselheiro, e a gente vai fiscalizar algumas unidades básicas caindo no chão, pessoal, abandonada, sem nenhuma estrutura. E outra coisa, fora isso, o Alan, juntamente com toda a equipe de saúde, prepara a comida para os profissionais. Quando você faz o certame, quando você faz lá, quando você vê o edital, no edital não tem dizendo que a Secretaria de Saúde vai dar o alimento para o profissional, não. Eu moro em Piripiri, hoje estou morando em Parnaíba, mas fico 2 dias aqui, e eu busco todo dia fazer a minha alimentação pagando, né? Eu vou, dia de terça-feira, inclusive, eu sofro um pouco aqui em Brasileira porque tá fechado, né? E aí eu fico buscando algum lugar onde eu possa almoçar. Se quiserem me levar para a casa de vocês, eu agradeço, não tenho muito problema com isso. É um pouco complicado, né? Na última terça eu consegui encontrar no sítiozinho já por volta de 1h30 da tarde, mas fazer um rodízio. Mas, enfim, fora isso, tá, pessoal? Vejam só, nós tínhamos muito problema, por exemplo, com internet na zona rural, porque tem localidades que a gente não conseguia levar a internet, ainda era via rádio. E caía muito, e com isso os profissionais reclamavam. O Alan, mais uma vez, compra a nossa ideia. E Brasileira, eu creio para vocês, eu falo isso porque eu faço parte de grupos aqui do Piauí. E eu digo com total segurança que nós somos pioneiros em comprar um Starlink para cada equipe da zona rural. Hoje a zona rural chega, instala Starlink, não tem problema com a internet, talvez até melhor do que as nossas aqui na sede, tá? Então isso também é avanço que a secretaria faz. Todos compramos notebooks, todos, recepção, técnicos de enfermagem que ficam na sala de imunização, médico, enfermeiro, cirurgião, dentista, todos têm a questão do equipamento. Todos os agentes comunitários com tablets, tá? Todos informatizados, então a gente investe muito nisso. Tão informatizado. Pode passar, Yara, aí para a gente ir adiantando, tá? Bem, pessoal, a gente tem uma governança e controle social, né? Eu estou do lado aqui do Jairo Ferreira, um cara que veio somar muito para a saúde pública de Brasileira. Hoje ele tem um propósito dele, mas ele está trabalhando conosco. E nesse período, né, de planejamento, se vocês analisarem, nós temos aí, né, a representação dentro de um planejamento. Tudo que nós estamos discutindo hoje foi feito um plano municipal de saúde que ele valeu por 4 anos, né? Ele veio de validade de 2022 a 2025. Lembrando que em 2025 nós realizamos uma conferência municipal e essa conferência ela trouxe 3 eixos norteadores que vocês executaram, né, através de diretrizes
objetivos, metas e indicadores para que nós executássemos, e o restante do planejamento local, né, da Secretaria de Saúde, com as prerrogativas da Conferência Nacional, que valida até 2027, e as conferências estaduais, nós montamos as outras diretrizes. Tá? Ou seja, nós já temos um plano municipal vigente de 2026 a 2029, né? Lembrando que ele não é um plano engessado. Próximo ano, tá, pessoal, a gente vai ter a 18ª Conferência Nacional de Saúde, com um tema muito voltado para a saúde da pessoa idosa. A gente vai ver aqui no nosso cenário também como é que está. Mas esse planejamento ele é essencial, porque através dele a gente faz a execução, né? E dentro dessa execução, no Fundo Municipal de Saúde, nós temos o secretário Alain Jussier como o nosso executor, e dentro da fiscalização, nesse processo de período, nós tínhamos como presidente o Jairo dos Santos Ferreira, que foi um cara que conseguiu trazer o conselho local de volta para uma proatividade consultiva que nós sempre desejávamos. Tá? Pode passar, Yara. Aqui nós temos a nossa estrutura etária e o futuro do cuidado, tá, pessoal? O que é que a gente trabalha, né? Qual é a nossa maior predominância? Hoje, a gente tem que ter uma atenção crônica nas necessidades crescentes, no foco de hipertensão, diabetes e o envelhecimento saudável. Em Brasileira, nós temos aí mais de 1.500 pessoas com 60 anos ou mais. E a tendência é justamente isso. Por que o Ministério da Saúde vai trabalhar com a conferência voltada para a saúde do idoso? A nossa população está envelhecendo, e ela está envelhecendo com qualidade. Eu faço uma reflexão para vocês mais uma vez. O meu avô, Almiro Mendes da Costa, ele faleceu em 1989, com 72 anos, por diabetes. A minha mãe ontem, 9 de abril, completou 77 anos de idade. A minha mãe vai 77 anos de idade. A minha mãe vai no Banco do Brasil, saca o dinheiro dela, porque eu acho que ela ainda tem medo da época do Fernando Collor, de raspar o dinheiro, né? Ela vem com o dinheirinho dela, da tia Catarina, da vovó, abraçada numa bolsa. Eu disse, mamãe, pelo amor de Deus, não faça isso. Já caiu em golpe. É aquela velhinha mesmo, ativa ainda, tá? Mas a gente vem na massividade, tentando sensibilizar os profissionais, porque dentro do prontuário eletrônico do cidadão nós temos uma ferramenta chamada de IVCF, ele calcula o índice de vulnerabilidade de uma pessoa idosa, onde tem perguntas, né, que a gente pode fazer para as pessoas. Por exemplo, se eu chegasse a atender minha mãe, eu ia falar, a senhora ainda vai no banco sozinha? Porque é uma das perguntas que tem lá. Sim. A senhora ainda toma banho sozinho ou precisa de ajuda? Não, ainda tomo banho sozinho. Tudo aquilo ali, pessoal, vai fazendo um score. Mas a partir do momento, sei lá, a minha mãe tem um risco de queda tremenda, ela tem osteoporose, ela pode ter um problema. Ainda bem que ela não é diabética e nem hipertensa, né? Graças a Deus, acho que a gente tem um sangue aí forte. A minha avó tem 103 anos, a tia Francesa tem 98, a tia da Paz tem 95, a tia Popó tem 91, a tia Cândida tem 89, aí elas vão indo aí para frente. 120, né? Mais ou menos eu estou nessa... Enfim. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, pessoal, que a nossa população de brasileira vem envelhecendo, tá? E ela vem envelhecendo, e graças a Deus, saudavelmente, porque a gente tem programas também acessíveis, como o incentivo à atividade física, fisioterapeutas trabalhando nessa conjunção, nutricionista através da figura da Floriza, enfim. A tendência é que essa nossa árvore aí, né, essa estatura, ela cada vez mais aumente, né? Brasileira também tem uns dados interessantes, porque a gente tem, ontem lá em Cocal, por exemplo, só tinha uma pessoa cadastrada com mais de 100 anos. Antes da tia Nega falecer, que era a mais longeva, né, eu acho que a gente tinha algo em torno de 10 a 15 pessoas com mais de 100 anos aqui em Brasileira. Então, a água da Brasileirinha ainda é muito boa, tá? Para todos os efeitos. Pode passar, Yara. Aqui são alguns desafios, né? É um desafio duplo, que é o evento agudo vezes as condições crônicas. A gente teve, né, por exemplo, causa de internações. O que mais nós tivemos de internações foi gravidez, parto e puerpério, né? Mais de 69 gestantes nesse processo. Infelizmente, tivemos alguns óbitos infantis, né? Óbitos que não são indicador positivo, porque isso traz um dado negativo, tá? Nós passamos aí mais de 5 anos sem ter óbito,
mas infelizmente nós tivemos. Outra causa de internação que chama a atenção da gente são doenças de aparelho digestivo. Acho que muitas vezes até por questões dessas epidemias da crise da mosca, né, a gente acaba tendo alguns problemas de internação. E causas externas por lesões, tá? Tivemos aí mais de 42 internações. Isso aí, pessoal, vem de informações também externas, né, em hospitais como o Hospital Regional Chagas Rodrigues, hospitais de Teresina e por aí vai. E as causas de mortalidade, em primeiro lugar, nós tivemos, pela primeira vez na história de brasileira, nós tivemos as neoplasias, ou seja, tumores, ou seja, cânceres, né, ultrapassando o número de doenças por aparelho respiratório. A gente fala, pode ser um ponto negativo ou positivo, não sei. Eu creio que seja positivo, discutindo com o Jairo, porque a grande maioria são de causa de mortalidade ao aparelho respiratório, circulatório, que aí a gente vai vendo que são as doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão. Se a gente está conseguindo controlar, eu acho que a partir de 2026 a gente tem que dar um foco ali para as neoplasias e tumores, porque os cânceres estão aparecendo. E até jovens, né, Jairo? A gente tem números aqui em Brasileira. Todo lado do Nelson Menezes, no meu primo, a gente perdeu uma grande figura aqui recentemente, 15 dias atrás, né, o Beon, e a causa morte dele foi neoplasia. Com certeza ele vai somar-se com aqueles dados ali, mas o nosso foco, as condições crônicas, doenças crônicas não transmissíveis, é onde a gente deve bater mesmo, deve buscar, e cada vez mais fortalecer a parte de práticas de atividade física, alimentação saudável e, pessoal, o mais importante de todos, um bom sono adequado. Não adianta fazer uma atividade física, ter uma alimentação saudável, fazer todo o tratamento se eu não tenho um sono adequado, tá? Isso é muito importante para que a gente saiba de informação. Você quer complementar alguma coisa, Jair Ferreira? Bom dia, pessoal. Eu gostaria só de cumprimentar aqui também os membros do conselho presente, né? Karine, o Giva também estava ali há pouco, Luciene, Sávio. É importante o conselho também se fazer presente nesse momento. E é isso que o Amado vinha falando. A gente tem observado que a nossa população de brasileira ela vem sido acometida muito por doenças neoplásicas, né? Superando aí já no ano, esses dados, acredito que são de 2024 ainda, né, Amado? Porque o DataSUS, a gente importa esses dados diretamente lá no relatório, mas é importante a gente observar porque o país, como um todo, vem passando por essa transição epidemiológica, né? E o que significa isso? Lá, quando a gente ainda não tinha SUS instituído, a nossa população ela falecia principalmente de doenças infecciosas, né? Muitas crianças até morriam de diarreia naquela época ainda. E hoje não. Hoje o país as principais causas de morte estão relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, que é em consequência da diabetes, da hipertensão, né, e doenças neoplásicas também. Mas ali a gente tem 11 óbitos, né, notificados no ano de 2024. Mas é importante falar sobre subnotificação, né, porque ali a gente pode ter tido mais óbitos relacionados a essa causa e que não foram notificados ou diagnosticados a tempo para que subisse para essa notificação desse tipo de óbito. Além disso, também, a gente tem um número elevado ali de doenças do aparelho circulatório e respiratório. E aparelho circulatório especificamente, a gente deve levar em consideração ali o público que é os pacientes que são hipertensos e diabéticos, né? A hipertensão e diabetes são doenças já instaladas e nós temos um grande volume de pessoas em brasileira que têm diabetes e hipertensão. E a principal causa de óbito desse público são doenças do aparelho circulatório. É o infarto agudo do miocárdio, é um acidente vascular encefálico, que muitas das vezes traz custo também para o sistema de saúde, porque muitas das vezes essa pessoa fica acamada, essa pessoa fica com sequelas permanentes. Ela não vem a óbito, mas fica com sequelas permanentes e que muitas das vezes o município não tem estrutura suficiente, necessária, para atender a demanda desse usuário, por exemplo, que fica domiciliado, que fica acamado, tá? Então, é importante a gente também levar isso em consideração e a gente trabalhar justamente o que se propõe trabalhar na atenção primária à saúde, que é a prevenção dessas doenças. E aí, só para finalizar essa lâmina, né, o Jairo citou essa importância e, mais uma vez, nós, como corpo técnico, né, a gente, baseado nas portarias, a gente pleiteou 2 novos programas para a brasileira, ainda não fomos homologados e nem credenciados,
Mas só para adiantar para vocês, né, a gente pleiteou um programa chamado EMAP-R, que ele faz parte de uma EMAD, que não seria como o Melhor em Casa, tá? Ele seria uma equipe reduzida, porque nós não temos porte para ter um Melhor em Casa, mas ele trabalharia com esse contexto de fazer uma equipe volante para justamente esses acamados e domiciliados. E o outro é um novo programa do Ministério chamado de PAD, Programa de Atenção Domiciliar à Pessoa Idosa. Então, a gente também vai pleitear junto ao Ministério, caso a gente seja homologado e credenciado, vai ser mais serviço, né? E o Alan puxa a nossa orelha, porque ele sabe que quanto mais serviços a gente tem, mais também demandas a gente vai apresentando. Pode passar, Yara. Sim. E é complicado pra caramba. Aqui, pessoal, aqui é a nossa rede, tá? A pactuação regional é só para transmitir aí para vocês, né? Que a gente tem Piripiri, tem Piracuruca, tem Parnaíba, né? Então, enfim, é um centro. Pode até passar aí, Yara, que a gente já falou um pouco sobre isso. Bem, quem faz a saúde acontecer, tá, pessoal? A gente tem que também. Isso aqui é outro fato que eu destaco muito nas minhas falas aí, Piauí afora. Brasileira, a gente tem um vínculo de estabilidade bem atuante, tá? Porque a gente segue muito as prerrogativas dos órgãos fiscalizadores, né? A gente faz assessoria em alguns municípios que às vezes eu fico impressionado com o número de contratos precários que existem, né? Eu não sei como é que não há denúncias. Aqui em Brasileira, se eu saio como enfermeiro e o Alan contrata alguém, amanhã já está lá no Ministério Público para saber por que não tem um teste seletivo ou um concurso público. Mas o bom da gente é que nós temos mais de 58 profissionais com vínculo estatutário garantindo a continuidade do cuidado. A nossa maior força base, né, o que a gente tem de maior classe e atuante é agente comunitário. Nós temos 21 agentes comunitários, né, todos eles atuando diretamente no território, sem nenhum contrato precário, tá, assim, quebrado de certa forma, ou a gente tem concursados ou que fizeram testes seletivos, né, mais uma vez transparecendo isso para toda a comunidade. E a gente destaca o número de visitas domiciliares realizadas no ano, né? Nós fizemos mais de 68 mil visitas domiciliares, mais de 20 mil atendimentos individuais nas unidades de saúde, né? Isso é muito gratificante, porque todos esses dados aí, pessoal, eles são vinculados ao Ministério da Saúde, são registros mesmo em tempo real, né? Não são dados inventados. Tá? Eu parabenizo aqui a Auriane, em nome de todos os agentes comunitários de saúde presentes também, ou que estejam nos escutando, a importância que nós temos desse pulmão da saúde, que são os agentes. Aqui também a gente traz um pouco do sucesso na atenção primária, como dentro da assistência farmacêutica, nós executamos 100% dos recursos federais e municipais para medicamentos básicos, abastecimento garantido e uma relação municipal de medicamentos atualizada, tá? Mais uma vez, a gente faz um enfoque sobre essa importância. A Brasileira é um dos poucos municípios também que tem uma comissão terapêutica de farmácia. Tá? O que seria essa comissão? A cada 6 meses, a cada 6 meses essa comissão se reúne. Né? A comissão é composta por médicos, é composta por enfermeiros, por cirurgião dentista e farmacêutico. Né? No caso, hoje, a Thaís ela não trabalha mais conosco, mas nós temos uma farmacêutica concursada, a Martinaí, que vai assumir essa coordenação, essa parte também da comissão, e a gente discute, né, quais são os medicamentos que estão em uso. Pois não? Foi, né? Pronto. Aí essa transparência ela é muito fundamental, tá? Porque a gente trabalha com essa relação municipal, tem a relação nacional, mas a gente achou por via das dúvidas, dentro dos critérios legais, a gente tem a nossa REMUME, tá?
Uhum. Os estoques, né? Tudo. Ah, perfeito, perfeito. É importante, né? A gente botar. Colocar, né? Não, para eles usarem. Está sendo transmitido, né? Está sendo transmitido, tá? Só um parênteses aqui na questão. Olha, nós temos, o Amado e o Jair, os nossos representantes podem confirmar, acho que nós temos aproximadamente 40 mil medicamentos no país. O município pode ofertar 40 mil tipos de medicamentos. Então, nós temos uma REMUM, que é uma relação municipal de medicamentos, elaborada pelos nossos profissionais, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, que são 100 e poucos medicamentos que a gente oferta. Aquele é a obrigatoriedade do município de Manaus, são exames do mesmo jeito. A gente tem uma infinidade de exames laboratoriais, exames específicos. Não tem como o município do Porto Brasileiro ofertar 100% dos exames que a população precisa. Então, é por isso que aqueles que não existem aqui, a gente regula para outros municípios. Então, assim, é impossível, e é isso a gente tem que ter esse entendimento, de que nem tudo que o usuário precisa vai ter em Brasileira. A gente tem feito de tudo para cumprir as nossas obrigações. Mas, assim, além das nossas, a gente, às vezes, ainda cumpre obrigações de outros municípios que deveriam estar nos oferecendo serviço. Mas a gente tem que ser claro e franco com a população. Nós não temos tudo que é necessário. Obrigado. E só para complementar aqui também, em relação à REMUM, eu fui secretário-geral da Comissão de Assistência Farmacêutica. E Brasileira, nós tínhamos, até a última lista, 121 medicamentos da assistência básica, da farmácia básica. Para vocês terem ideia, Piripiri, que tem uma população de 60 mil habitantes, quase isso, né? Tinha 82 medicamentos na relação. Então, assim, Brasileira tem uma relação de medicamentos que é ampla, né? E que os profissionais médicos e enfermeiros que participam dessa comissão e que definem quais são os medicamentos que são os melhores para o tratamento da hipertensão, do diabetes, né? São medicamentos que têm um custo até maior do que se a gente fosse pegar os medicamentos que são chamados de terceira linha de tratamento, né? Que seriam medicamentos de um custo menor, mas o tratamento por o paciente ele seria menos efetivo. Então, assim, os medicamentos são os melhores, é a primeira linha de tratamento de fato. Então, a gente ainda tem esse custo com esses medicamentos, pensando na efetividade daquela medicação para o paciente que necessita dela. Bem, aí a gente já tinha falado um pouco das nossas infraestruturas de reforma, né? Também, pessoal, que fique claro, nós programamos tudo isso dentro do nossa programação anual de saúde e a nossa modernização, né? Nós tivemos aí muita aquisição de equipamentos e conectividade para todas as unidades de saúde, a gente já falou um pouco sobre isso, tá? Só complementando a informação do Amado, nós já fomos contemplados com o novo PAC da saúde. Brasileira deve estar recebendo nos próximos dias mais aproximadamente R$200 mil de equipamentos de enfermagem, equipamentos fisioterapêuticos, para que sejam distribuídos nas nossas unidades de saúde. Então, assim, é um programa do governo federal que nós cadastramos. Ah, mas foi o Ministério da Saúde que deu. Foi, mas ele só deu porque a gente foi atrás, a gente cadastrou o município e a gente buscou. Deve estar chegando nos próximos dias, mas esse reforço, tá bom? Em relação aqui ao desempenho, né, dentro da programação, da prevenção e qualificação de ações, né, a gente tem 100%, né, de agentes comunitários, todos eles capacitados. A saúde bucal, a gente traz um dado interessante, com mais de 5 mil atendimentos odontológicos realizados, expansão de serviço, aquisição de raio-x. Temos a SESB, que a Secretaria de Saúde atualmente vem mantendo desde 2020... Desde 2023 e 2024, com recursos próprios, né, mas o Ministério assegura que vai ser credenciado agora, né, já tinha sido homologado, a gente só depende dos recursos financeiros. Enfim, redução da questão da mobilização comunitária em programas de combate à obesidade infantil, através de atividades educativas com a nutricionista, tudo isso também a gente vem melhorando. Passei aí, Yara.
Só um detalhe em relação à questão da saúde bucal, né? A gente vem tentando também trabalhar. Saúde bucal, pessoal, a saúde inicial, que muitas vezes é negligenciada. Infelizmente, a gente ainda tem um número de extração de exodontias grandes e a gente precisa conscientizar a população que a saúde bucal ela não é para você ir apenas em urgência, quando a dor já está instalada. Você tem que se prevenir antes, fazer a sua consulta com o seu cirurgião dentista, ter a manutenção daquele cuidado. Tá? Não é à toa que o Ministério da Saúde está trabalhando com 6 indicadores, onde ele trabalha o primeiro indicador como uma primeira consulta odontológica programada. Essa consulta ela tem um plano terapêutico a ser seguido. Por mais que eu chegue lá e eu faça uma restauração, é interessante que depois dessa consulta eu volte para a manutenção, para o cirurgião dentista dizer assim, olha, tá legal a tua restauração, a gente vai fazer uma profilaxia, uma limpeza aqui, uma aplicação tópica de flúor, mas que você tenha esse retorno para concluir aquele tratamento. Mas, infelizmente, muitos da gente, a gente negligencia muito, a gente deixa para ir para o dentista apenas quando a dor já está instalada. Isso não é o certo, a gente tem que ter esse cuidado preventivo da nossa saúde bucal. O nosso sorriso é a porta principal da nossa face, tá? Só para reforçar a informação do Amado, a nossa preocupação também com todos os setores, para vocês terem uma ideia, nos últimos 3 anos, nós adquirimos 4 cadeiras odontológicas para o nosso município. A última foi instalada ontem, lá no assentamento de Santa Teresa. O município passou quase 10 anos sem comprar uma cadeira odontológica. Nós compramos nos últimos 3 anos 4. Alan, e o que é uma cadeira odontológica? É 35 mil, 40 mil reais. Então, assim, estruturando também os atendimentos nos nossos postos de saúde, nas nossas unidades, para os nossos profissionais possam ter a melhor qualidade de trabalho. Pessoal, aqui a gente vai trabalhar já a parte de execução financeira, mas antes da gente chegar nela, para finalizar, eu queria dar um destaque aqui também falando de todas as pastas, né? Por exemplo, na parte de endemias com a LN, né? O quão forte a gente vem também trabalhando, né? Esse trabalho, né, um trabalho bem árduo deles, também dificultoso, principalmente nesse período chuvoso, mas Brasileira vem com excelência cumprindo todos os ciclos. Tá? Eu queria também destacar aqui a Silvana, na parte de vigilância em saúde. A gente precisa ter consciência, pessoal, que a carne que a gente come na nossa casa, ela é inspecionada pela vigilância sanitária. Tá? A gente tem que ter a certeza de que a água que a gente está bebendo, ela é feita um estudo analógico para ver se tem cloriformos fecais. Então, assim, todos eles trabalham arduamente. Muitas vezes chegam em comércio com desafios, né? Porque, sei lá, até uma prateleira de frios, onde você tira um iogurte que está ali, sei lá, vencido, e de repente uma mãe passa rapidão, porque tem que dar um lanche para a criança ir para o colégio, pega, nem visualiza, dá aquela criança depois está ali com um processo infeccioso e não sabe o porquê. Então esse trabalho da vigilância também é essencial. Eu destaco também aqui a regulação municipal de Brasileira, cara, para mim um exemplo. Eu sempre sonhei que nós tivéssemos um enfermeiro dentro da regulação. Hoje nós temos a Micaele. E aí, para somar, Carmosa, a gente tem um assistente social, que é o Sávio, que trabalha com esse processo de vulnerabilidade. Fora o pessoal, acho que tem gente nova também, né, na regulação conosco, trabalhando e fortalecendo esse processo todo de execução. A regulação de Brasileira tem um processo, tem um sistema próprio de protocolo, onde cada cidadão brasileirense, ao ser regulado, ele vai receber no seu celular a notificação do momento que foi regulado e da liberação daquela consulta, algo assim que não tem em outros municípios, a gente faz essa execução. Tá? Eu queria aqui fazer um comentário acerca da regulação, que é exatamente o assunto que está sendo comentado agora. Eu acho assim de uma grande importância o que você queria só corroborar com suas palavras, porque o pessoal que trabalha com a regulação, e eu aqui em nome da Micaele, eu queria destacar o nome da Micaele, eu até chamo ela de minha anja, porque todas as vezes que a gente solicitou, a gente foi atendido prontamente. Assim, mas é muito difícil, vai para a regulação, passa não sei quantos anos aqui brasileiro, não é assim. Não é. Está sendo célere, as propostas que a gente leva e tudo, e eu agradeço demais, e eu admiro o trabalho, porque eu acho muito importante. Quem trabalha, todo servidor, mas quem trabalha com saúde, eu destaco, porque quando você chega, não é, minha amiga, Karine, quando você chega para procurar saúde, você já vai
debilitado, né, desgastado, fraco, vulnerável. E aí, se você não tem um bom profissional para te receber, você sai de lá mais doente ainda. Perfeito. Então, eu acho muito interessante essa receptividade do pessoal da saúde, viu? Aí eu também queria destacar aqui a Kelly e a Karine, cara, que abraçaram também a nossa coordenação de vigilância em saúde, que vem, sei lá, a gente tinha esse sonho, né? Então a gente tem dados de movimentos, né, que cada vez mais vem fortalecendo com novos programas, né, a busca ativa aí para tuberculose e hanseníase incessante, aí vai inserir agora o tabagismo, tem a saúde da mulher. A Kelly, eu não sei nem como é que ela está se desdobrando, porque agora ela está responsável técnico pelas equipes, tá, poxa, a Karine lá pela unidade mista, então assim é muito desafiador. Queria destacar também aqui ao Paulo Venâncio, tá, que abraçou a ideia, comprou a ideia do Piauí Saúde Digital. E se meu irmão aqui me libera, eu tenho que fazer uma ênfase. Ele iniciou, a esposa dele veio e recentemente o pai dele passou mal. O pai dele foi para a unidade mista, Almiro, onde foi bem assistido. Mesmo assim, ele estava numa crise de hipotensão muito grande, uma cefaleia tremenda, seguida de vômitos a jato. Foi ali mais induzido, vou procurar um especialista. O pai dele tem um salário mínimo, então, daqui que ele fosse para uma clínica particular para executar, poxa, eu vou explorar o que eu tenho em casa. Então, ele vai para uma consulta com o neuro, porque foi feita uma tomografia. O neuro, através da consulta especializada via Piauí Saúde Digital, já orienta, olha, cara, pela bomba de fusão aqui de sódio e potássio do teu pai, somado-se com o exame de imagem da tomografia, o teu pai não tem problema neurológico, possivelmente seja problema para um cardiologista. Então, ele já busca um cardiologista ali onde tem uma resolutiva, o cardiologista conversa com o médico através de uma interoperabilidade de consultas e o cardiologista diz qual é o medicamento que está tomando, estou tomando 2 desses, vamos tirar um, vamos implementar esse, está aí o pai do Jairo bonzinho. Entendeu? Então, através de mecanismos de um Piauí Saúde Digital, a gente tem uma resolutiva. E muitas vezes é mascarado porque a comunidade brasileirense, piauiense, brasileira ainda tem aquela figura de querer estar de frente com o médico. Onde muitas vezes o médico nem olha para o teu olho, ele só faz assim, ó, vai fazer esse exame aqui e volta. O médico tem que te tocar, ele tem que te sentir. E ali naquele momento o Piauí Saúde Digital ele é muito importante. Não foi isso, Jairo, lá para a figura do teu pai? Sim, eu gostaria de aproveitar que está sendo transmitido, né, de passar uma mensagem para a população brasileirense de que hoje nós temos 8 pontos de saúde digital espalhados no município, incluindo zona rural. A gente recebeu ainda no ano passado um prêmio, ficamos em 2º lugar no estado do Piauí por conta do serviço prestado aqui no município no programa Piauí Saúde Digital. E eu gostaria de passar a mensagem para a população de que nós temos nesse programa hoje 11 especialidades. E os profissionais especialistas que atuam nesse programa são profissionais especialistas que, se você for numa clínica particular, ele está lá atendendo. Como era o caso do psiquiatra Dr. Eduardo, que atendia pelo Piauí Saúde Digital, acredito que ainda continua atendendo pelo Piauí Saúde Digital. Tive a oportunidade de, quando a gente estava lá executando o serviço, ele fazia os atendimentos. E hoje o Dr. Eduardo também atende aqui presencialmente com a gente. Então, assim, e é profissional que atende nas clínicas particulares de Piripiri, excelente médico, psiquiatra. Então, assim, os profissionais especialistas são profissionais que atendem com muita qualidade. Eu tive o prazer de acompanhar essa consulta com o neurologista, com meu pai, e a experiência é bastante exitosa da qualidade do serviço prestado. Então, usem do Piauí Saúde Digital. Às vezes você evita uma viagem para Teresina, uma viagem para Parnaíba, tendo esse profissional especialista ali na sua comunidade, muitas das vezes, né? Principalmente aquelas mais distantes, como Saco dos Polidórios, como a Pissarra, Mucambinho, que contam com esse serviço lá nas suas comunidades. Principalmente a Carmoça. Hoje nós temos atendendo de segunda a sexta no município 10 médicos. Alain, onde é que estão esses 10 médicos? Aliás, às vezes até mais. Um na unidade mista, 2 médicos presenciais em cada região e 8 clínicos gerais em cada ponto de saúde digital. Cada ponto de saúde digital tem um clínico geral atendendo a qualquer momento que você chegar lá. No caso do médico de saúde digital, ele por exemplo, você chega num posto de saúde lá no
Nos sacos polidório, mas assim, no caso de uma emergência. Aí, à noite, a UBS não funciona, lógico. Mas aqui em Brasileira, no hospital, o médico da saúde digital, ele atende à noite. 24 horas. 24 horas. Então, quer dizer que nós... Quer dizer, não. De fato, Brasileira tem médico 24 horas. Exatamente. E as pessoas ainda acham que ainda cobram muito porque não tem médico presencial na unidade, né, à noite. Mas se o saúde digital está funcionando normalmente, então podemos dizer que temos médico 24 horas. A ideia é essa. Podem não entender, grosseiramente. Hoje, eu confesso a vocês, o município tem um médico presencial toda noite, é um investimento muito alto. E raramente ocorre um caso de extrema urgência que não possa ser transferido para Piripiri. Vocês têm uma ideia, um plantão médico hoje é no mínimo R$1.000, seria um investimento de R$30.000. Né? E nós já temos durante o dia. Se for um caso grave, imediatamente esse médico é transferido para Piripiri, até porque aqui nós não temos suporte de um hospital de Piripiri para fazer, às vezes, o socorro. Então, assim, às vezes a gente pega certo investimento que seria num local e transfere para outro. Você tem uma ideia? Nós temos, como eu disse, 10, 11 médicos atendendo todo dia hoje. Se você for lá na Santa Teresa agora, tem um clínico geral de saúde digital. Se você for lá no Poção, tem um. Se você for no Mucambim, tem um. Então, 11 médicos atendendo todo dia, eles vão prescrever mais exame, mais medicamento, mais encaminhamento para Teresina. E isso acontece o quê? Sufoca o sistema aqui. Então, a gente atende mais por um lado e sobrecarrega o outro. Algumas pessoas também, por desinformação, acham que... mas esse hospital aí, na hora que a gente chega lá, manda para Piripiri. É porque depende da situação. Aqui não é hospital, aqui é uma unidade mista de saúde, né? Então, Piripiri é que a gente... que tem recursos, mais recursos. Então, daí a transferência. Eu acredito que é importante também salientar que, muitas das vezes, a urgência, que a população entende como urgência, é uma pequena urgência. Às vezes é uma cefaleia, é um quadro de vômito, é uma dor intensa que ele sente ali na madrugada, à noite, se desloca até a unidade e ele pode, sim, prontamente ser atendido pelo médico do Piauí Saúde Digital nessas situações, né? Claro que as urgências mais graves, elas são prontamente encaminhadas. O próprio médico do Piauí Saúde Digital, ele faz esse processo de triagem e, quando é necessário, ele, qual é o hospital de referência mais próximo? Pois eu vou lhe encaminhar para esse hospital de referência. Então, quando a população de brasileira precisar, procure a unidade mista à noite, se precisar. Tem médico lá do Piauí Saúde Digital atendendo. Tá? Isso é importante a gente deixar de mensagem para a população. Perfeito. Só para a gente fazer aí a parte da execução financeira e legal, tá? A todos presentes, entendam que a responsabilidade fiscal em saúde ela é baseada na Lei Complementar 141 de 2012, onde ela traz um mínimo constitucional a ser executado, tá? Que seria 15%. Se vocês analisarem ali no gráfico, vocês vão ver o termômetro, né, onde nós teríamos que executar ali algo em torno de 3.389.000, que seria os 15% exigidos. Brasileira executou por recursos próprios algo em torno de 4.537.000, que equivale a 20,08%, ou seja, um superávit de investimento de mais de R$1 milhão aplicado, além do limite mínimo exigido pela lei, comprovando que o comprometimento da atual gestão é, sim, manter toda a responsabilidade fiscal em dias. Tá? Pode passar? Aqui é a captação inteligente da execução orçamentária, tá? É uma execução eficiente também. Nós temos toda a estrutura de financiamento, e aí a gente dá um destaque, pessoal, que o total de despesas durante o ano de 2025, mais de R$11 milhões, 64% ele é de transferências intergovernamentais, tá? Mas grande fatia dessa parte ele é de recursos federais. Mas vocês veem que 35% ali foi de recursos próprios, né? Que demonstra também toda essa eficiência e inteligência de execução do financiamento da atenção à saúde pública de Brasileira, tá ok? Queria só dizer a vocês que, infelizmente, eu vou ter que... Está finalizando, só falta mais... Pode passar aí. É porque eu tenho uma consulta em Piripiri agora, às 11. Eu queria só trazer só isso aqui para a gente, tá? A auditoria do TCE. Nós tivemos aí uma auditoria onde Brasileira
dentre todos os municípios que foram auditados nesse período, apresentou o melhor desempenho e os monitoramentos pelo TCE nas ações voltadas para a ampliação da cobertura vacinal. Parabéns, Yara, por ter abraçado a causa e ter melhorado muito a nossa saúde na parte da imunização, tá? Então, assim, foram mais de 8 municípios, se eu não me engano, auditados, e Brasileira demonstrou o maior desempenho. Isso está no relatório do Tribunal de Contas, né? O Amado, não é o Jairo que está aqui falando para vocês, tá, pessoal? Está no relatório e vocês podem ver também, porque ele é público, tá ok? Pode passar? Aqui é mais um mapa de recomendação, né, que a gente destaca, né, por exemplo, a qualificação da APS. Nós vamos ter um foco rigoroso nos indicadores de desempenho e qualificação dos registros do sistema ESUS. Nós vamos ter uma integração com a rede especializada, tentar expandir. Infelizmente, nós não temos consórcios públicos e as pactuações interfederativas estão um pouco defasadas, né? Mas a gente tem muito essa parte de integrar essas redes especializadas, trabalhar bem a vigilância e tecnologia, modernizando cada vez mais e ampliando esse monitoramento epidemiológico para que a gente evite várias outras causas de internação. Pode passar? E a gente finaliza com essa frase, tá? Que o compromisso contínuo com a saúde brasileira. Reafirmamos nosso compromisso com os princípios do SUS, universalidade, integralidade e equidade, onde a transparência vai gerar resultados e o controle social vai ser o nosso maior parceiro na construção de uma saúde cada vez mais resolutiva e humanizada. Muito obrigado pela atenção de todos, pessoal.